uma outra coisa também, que é de entrar em contato com outros elementos do pensamento visual. Isso faz muita diferença. Isso você diz, tipo, dentro da faculdade, uma coisa que... Porque eu só ficava lendo quadrinho. Sim. E aí você vai lá e você começa a ver pinturas, começa a ver gravuras, você começa a ver fotografia, você vai pro cinema. Essa é uma coisa que a Jana sempre fala, que é um perigo que tem nos quadrinhos. É verdade, cara, que o quadrinho é muito... O quadrinista é muito autorreferencial, às vezes, ao próprio quadrinho. Sendo que muitas vezes nem estuda o quadrinho, inclusive, tanto assim, né? Não, mas isso é muito louco, porque essa história do autorreferencial pra manter a discussão na academia, assim, tem uma discussão super importante sobre, por exemplo, a modernidade das artes, ela tá relacionada com um certo grau de autorreferência, né? Certo. Então, a pintura moderna, ela é uma pintura que fala sobre a pintura. Certo. Ela fala sobre muitas outras coisas, mas o elemento da pintura é um elemento fundamental. Você entendeu? Então, quando você não vai falar da cena que tá pintada, você vai entender ali a carga matérica, a profundidade de campo, você vai pensar coisas que dizem respeito à pintura. Certo. O teatro moderno também é assim. Ele é um teatro que vai pensar o elemento do teatro, que vai pensar o ator, que vai pensar, sabe? Tem menos a ver com a história e mais a ver com a linguagem. Como a coisa está sendo construída em termos de linguagem. Então, e o quadrinho não faz isso, né? O quadrinho faz muito pouco. Faz muito pouco. Poucas exceções. Faz muito pouco. Dizer que não faz, mas que quando faz é muito... quando faz bem feito... Tirando, sei lá, o Chris Ware, né? Isso que eu fala disso, uma linguagem, né? Mas enfim, o Chris Ware é meio um Bob Wilson do quadrinho, assim, né? Ele é um cara que vai lá e fala assim, como é que a gente vai pensar isso aqui em termos contemporâneos, sabe? Total. Enfim. Eu vejo o Spielman tendo essa preocupação bem forte também nas outras histórias dele, nas menores. Mas é muito doido. Quando a gente começou a dar o curso de narrativas, que você já veio aqui participar e foi muito legal, uma coisa é você fazer, você até ler, você pesquisa e tal, mas quando você vai ter que formatar e pensar e como é que você vai passar, você começa a se deparar com várias questões, assim. E uma preocupação primeira que eu tive, assim, quando a gente montou o curso, era como o quadrinho, ele se retroalimenta de uma forma e às vezes nem se retroalimenta, no sentido que às vezes nem bebe no que ele mesmo fez. Sim. Ele bebe no que ele fez há 1 ano, há 10 anos atrás. Ele não bebe nem o que ele fez há 100 anos atrás. Uma margem bem curta de memória. Já é um período muito curto, se eu pensar em outras artes, assim. É quase igual ao cinema, assim, em termos de... Sim, um pouquinho mais antigo. É um pouquinho mais antigo, mas eu tô falando... Não compara com teatro, com literatura, com arte plástica, nada. Com música. Ele é muito curto. Mas ele não consegue nem... Porque arte plástica, por exemplo, você tá... Tirando agora mais na pós-modernidade, que as coisas vão acabando sendo mais rápidas, os movimentos vão sendo mais rápidos. Mas às vezes você tá assim, 100 anos é um aspecto só. No quadrinho, você olha para o que tá sendo feito há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Sabe assim, é muito curto Sim. Se você pega, inclusive, autores que nem a gente falou do Chris Ware e do Art Spiegelman, inclusive são autores que sucedem em compreender que, inclusive, a inventividade das primeiras décadas do quadrinho, ela ainda está por ser abatida em vários aspectos. É óbvio, ela foi sofisticada em vários outros, mas ainda tem coisa ali. Mas eu tenho a impressão que a gente avança... Desculpa. Não. Não, é que eu fiquei pensando uma coisa aqui, que eu tenho a impressão, desse ponto de vista mais conceitual, que a gente avançou bastante nos quadrinhos em termos práticos. Sim. Sabe, a gente aprendeu rapidamente os elementos práticos da linguagem e reproduz os elementos práticos e vamos dar, assim, sabe? O principal livro de pesquisa, de leitura de quadrinhos, que é o Quadrinhos e Arte Sequencial do Will Eisner, ele é um livro que fala muito pouco sobre quadrinho conceitualmente. Ele fala mais sobre uma sintaxe prática. Exatamente. Né? Ele fala da gramática do quadrinho. Então eu acho que a gente aprendeu bastante, mas a gente aprendeu pouco sobre discutir por que aquelas coisas estão ali daquele jeito. Então essa questão mais conceitual de como a gente vai elaborando e tal. E também não vou encontrar uma solução para isso. Eu faço quadrinho porque alguém fez antes de mim. Então eu tenho que pensar a minha relação com todo mundo que fez antes e ver como é que é a coisa. Mas tem uma parada que eu acho que também tem a ver com esse momento ali, eu até fazer justiça do período ali dos 2000 e pouquinho, que tinha na USP, tinha um outro coletivo que fazia também quadrinho, que era a galera da FAO, que era o Cogumelo. Não conheço. Era uma revista chamada Cogumelo. Pelo menos que eu me lembro. Que é uma galera que é meio herdeira da Balão, que também era uma revista de quadrinhos que foi feita na FAO, de onde saiu o Luiz G, Laerte e tal. O Gil Tóquio era um dos caras da Cogumelo. Certo. Então, e era uma revista que voltou a sair mais ou menos na mesma época ali que o Contínuo. Então era legal porque a gente também encontrava essa galera ali. O Gil, inclusive, fez uma das capas também do Contínuo. E eles eram mais velhos que vocês? Não, a mesma geração, a mesma turma. Só que eles eram de arquitetura. De arquitetura. E na arquitetura eles não eram considerados subgente.
Curiosamente. Porque na né? arquitetura, o arquiteto é subgente. Porque é muito verdade. sério. É muito sério. Porque a galera que vai pra lá vai porque quer fazer música, vai porque quer ser designer, vai porque quer fazer quadrinhos, Mas quer é ser sério, pintor, é vai sério. Ninguém Olha vai só, fazer arquitetura. O Sebastião, quando o Sebastião resolveu fazer moda, porque o Sebastião sempre quis fazer moda. Aham. A primeira coisa que o pai dele falou foi: não, vou fazer Caso arquitetura. alguém não saiba, você vai achar um filho da Ah, é, tá, o Sebastião. contexto Não zero é, do não é nada. o Sebastião Salgado, é o Sebastião, meu filho, é quase afilhado de Dom Alcimar, Sebastião. meu sobrinho. sobrinho de Alcimar. E só não é afilhado, porque aqui a gente não trabalha com esse negócio de Não batismo. trabalha com negócio de batismo, que é todo mundo Mas pagão. a primeira coisa que o pai e o avô falou foi: vai fazer arquitetura. Sim. Não, arquitetura você vai aprender de moda. Porra, que porra você vai aprender de moda fazendo arquitetura? Então, só que assim, o Sebastião, ele, Tem muita gente que ele faz. quase entrou nessa. Ainda bem que a gente falou. Pô, e pior que eu Porra. gosto muito de arquitetura, cara. É uma referência eu grande. preferia, eu gostaria muito mais de fazer arquitetura do que fazer moda, apesar de já ter feito moda. Sim. Por isso mesmo que eu prefiro arquitetura que qualquer coisa Porque ainda você já daquilo. fez, né? Exatamente, eu sei a várzea. Mas deixa o menino aprender entender a várzea. Sofrer sozinho. Não, e até porque eu falei assim, cara, mas a faculdade era foda, porque não tinha uma pessoa que. Ninguém lia um livro. Depois eu pensei, Sebastião também não lê um livro, ele vai se encontrar, é a faculdade dele. Aí. Meu Deus do céu. Mas enfim, aqui esposa, né? Esposa A de metralhadora de cancelamento. Não, mas eu tava brincando. É porque, porra, eu estudei faculdades que Mas ela tem um são diploma que autoriza ela a falar isso. Exatamente.